E ontem aí, o bandidão Roberto Campos Neto, bolsominion, indicado pelo Bolsonaro, que votou 22 na última eleição, vestido com a camisa da seleção brasileira, que foi a jantares com o Tarcísio de Freitas e com a cúpula da Rede Globo aí que passou a atacar a mim, é o gabinete do ódio do Campos Neto, aí Globo, Estadão, Folha, etc, etc. Pois bem, o Campos Neto manteve a criminosa taxa de juros do Brasil em 10,5% ao ano, significando que o Brasil vai seguir pagando mais de 2,5 bilhões de reais por dia só em taxa de juros para banqueiros bilionários. Então funciona assim, nós pagamos nossos impostos igual otários e mais da metade do que a gente paga vai direto para banqueiros bilionários. É isso que acontece, tá bom? E aí esses banqueiros usam seus lucros exorbitantes, pagando aí acima do valor de mercado patrocínio nos maiores jornais, TVs, rádios, revistas que tem no Brasil, e aí eles atacam toda e qualquer pessoa que vá contra os interesses deles. E aí o que acontece? O Banco Central votou. O que aconteceu foi que foi 9-0 a votação para manter a taxa de juros mais alta do mundo, criminosa. E aí o Banco Central diz, não, mas a gente votou dessa maneira porque o Lula nos atacou, então isso nos uniu para que a gente votasse aí e mantivesse isso. Aí fica aquela, peraí, mas o Banco Central não agia tecnicamente? Não era um Banco Central técnico? Então eles estão agindo agora por conta de falas do Lula? Pegou mal, pegou muito mal. Aí você vê jornalistas com ativista política neoliberal a serviço de bancos, Eliane Cantanhede. E aí a Eliane Cantanhede passando vergonha aqui. Então, o Lula, ele subiu o tom mais do que devia. Com essa subida de tom, ele criou uma segunda expectativa. A expectativa geral do mercado, que já vem subindo o dólar, o dólar está disparando o tempo inteiro, estava menos de 5, agora já está quase ali 5,5, né? Tá, dólar disparando. O Lula conseguiu o quê? Além da expectativa de que haveria uma manutenção em 10,5, o Lula ontem criou uma outra expectativa de que seria uma decisão unânime. Foi o que aconteceu. Depois de tudo que o Lula falou ontem contra o presidente da instituição, soou contra a instituição e uniu todos os membros do Banco Central, os diretores do Banco Central. Ou seja, o Lula conseguiu o oposto do que ele pretendia e ele está perdendo. É engraçada a naturalidade com que ela fala que uma decisão técnica foi tomada de maneira política para dar uma resposta ao Lula. Como se esse fosse motivo. Esse tamanho da cara de pau dos bandidos que estão roubando o Brasil, viu? Eles colocam lá a funcionária deles, num programa de funcionários deles, para quê? Para mentir para a população. Não, a decisão ocorreu porque tem que manter a mamata de 800 bilhões por ano de alguns poucos brasileiros e estrangeiros que têm bilhões investidos na dívida pública do Brasil. Eles querem ganhar 10,5% ao ano, eles não querem que abaixe meio ponto na taxa de juros, porque meio ponto significa 20, 30 bilhões a menos nos bolsos deles. Então é óbvio que eles não querem isso. Eles gostariam mais que aumentasse. Não vão aumentar agora, porque senão o Lula vai mover Deus e o mundo contra essa bandidagem aí, contra esses bandidos. Então eles mantêm aí da maneira que tá. Só que o Lula agora começou a abrir a boca. E aí a gente começou a ver aí no Globo News, assim como Eliane Cantanhede dizendo, o Lula passou do ponto, ele subiu o tom. 2,5 bilhões por dia. E o Lula passou do ponto. O Lula que passou do ponto. A gente viu também o Gabeira, a gente viu também alguns dos que estavam aí ao lado dela, aparecer ali, todos eles defendendo que o Lula calhe a boca. Sabe por quê? Porque eles estão com medo, porque quando o Lula fala, a coisa começa a tomar força nas redes sociais. E aí o que acontece? A população começa a ficar sabendo. Aí até quem não fala, quem não sabe nada de política monetária, quem não sabe nada de economia fala, mas a crise é culpa do Banco Central, que tem lá um bolsonarista que tá ferrando a economia. E pronto. E aí a narrativa desse pessoal, que é uma narrativa que obviamente sempre favorece o mercado financeiro e os bilionários, cai. Por quê? Porque é o presidente falando. Então o Lula deu aí um checkmate duplo. Primeiro, ele expôs o Tarcísio. Todos esses jornalistas agora que abrirem a boquinha para falar que a atuação do Tarcísio, do Campos Neto, ela é técnica,
já foram para o espaço, porque ele já admitiu que ele quer ser ministro da Economia do Tarcísio, e aí você vê a Helena Cantanhede gaguejando, dizendo, não, porque ele acabou unindo, a hora que ela percebe o tamanho da besteira que ela falou, e que tudo que ela vem falando, e os outros companheiros dela, vem falando nos últimos meses, de que o Campos Neto é super técnico, e ela percebe, o discurso do Lula uniu para que, ela percebeu, ela começou a gaguejar. Aí foi exposto aí o Campos Neto, e o gabinete do ódio do Campos Neto e do Tarcísio tá aí sem saber o que fazer para acabar com essa exposição, porque não vai parar não. O Lula vai para cima com tudo agora do Campos Neto. Ele tá acabando o mandato dele, o Lula tem que garantir que o próximo presidente do Banco Central seja alguém que esteja minimamente comprometido com o povo brasileiro, e não alguém comprometido só com quem paga aí a ele e ao gabinete do ódio dele. Então, eles estão ali em pânico. A outra coisa é que o Lula aí deu checkmate finalmente na guerra trilionária, que é a guerra aí envolvendo mais de 20 trilhões de reais, que é o novo pré-sal, que deve ser maior do que o primeiro pré-sal, que é esse que tem na margem equatorial. Tem uma parte ali da imprensa que fala, mas é que o meio ambiente, não sei o que, estão explorando. Empresas americanas estão explorando lá na Guiana Francesa, a menos de 20 quilômetros de onde o Brasil vai explorar. A Petrobras é a empresa que ganha aí prêmios mundiais de empresa que mais respeita o meio ambiente em absolutamente tudo que faz, em todos os procedimentos. Mas a Petrobras não pode explorar, a americana pode explorar ali, mas a Petrobras não. É por quê? Porque aí o dinheiro da Petrobras vai para a saúde, para a educação, para a moradia, e essas coisas não vai para o bolso dos americanos, aí é ruim, né?